Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os outros dois fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Anteriormente, nós falamos sobre os fatores culturais e os fatores sociais. Então, hoje, nós vamos falar sobre os outros dois, que são os fatores pessoais e os fatores psicológicos. Como primeiro fator pessoal, nós temos a idade, em que pessoas com a mesma idade, elas costumam compartilhar de valores e experiências culturais semelhantes ao longo da sua vida. É perceptível nos hábitos de consumo dessas pessoas com idades semelhantes que os seus hábitos de consumo costumam ser similares. Outro fator pessoal é a estrutura familiar. Então, dependendo da estrutura, os hábitos de consumo eles vão ser diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, uma casa em que só moram jovens solteiros. E espera-se que nessa casa não seja encontrado, por exemplo, uma papinha de neném, a não ser que uma dessas pessoas ela goste da papinha, mas o esperado é que em uma família com crianças pequenas, aí sim nós encontraremos papinha de neném, fraldas, berço. Então, dependendo da estrutura, o que é comprado, o que é consumido, ele vai ser diferente. E nós temos o corte de idade, em que, como foi dito, pessoas que possuem a mesma idade, elas têm experiências semelhantes. Nós podemos ver isso entre as diferentes gerações. Por exemplo, a geração entre guerras, ela viveu momentos em que as gerações mais recentes não viveram. E nós temos a geração mais recente, que é a geração Z. Então, pessoas que pertencem às mesmas gerações, elas vão ter vivido experiências semelhantes. E as posses que nós temos, elas têm um papel central de identificar pessoas que possuem idades semelhantes às nossas. Nós temos o estilo de vida, em que cada pessoa ela possui seus valores, possui suas crenças, e ela faz escolhas de como ela quer viver, como ela quer socializar com as pessoas e também como ela vai querer consumir. Então, o consumo das pessoas é uma forma de traduzir os seus valores, de traduzir o pensamento dessas pessoas. E é isso que consiste o estilo de vida. Em que é justamente refletido por meio do consumo as escolhas que as pessoas tomaram para a vida delas. E muitas vezes a gente associa um produto a um estilo de vida. E as marcas, elas, como estratégia, elas desenvolvem produtos diferentes que estão atrelados a diferentes estilos de vida. Um exemplo disso são os produtos da Coca-Cola Company, em que nós temos uma água de coco, que ela está mais relacionada ao estilo de vida saudável, então da praia. Nós temos também a bebida Whey, que está mais associada ao estilo de vida fitness, de pessoas que vão para academia. Então, a pessoa, ela pode até mesmo optar pelos diferentes produtos que estão na imagem, mas ela associa esses produtos a diferentes momentos ou diferentes estilos de vida. Na imagem que está sendo apresentada, ela traz o que seria o estilo de vida, como ele é formado. Esse estilo ele é formado por 3 fatores, que seria a pessoa, então quais são os valores da pessoa, quais são suas crenças, quais são seus gostos. Nós temos o ambiente, em que esse ambiente poderia ser, por exemplo, um ambiente social, então os amigos dessa pessoa, se eles também possuem o mesmo estilo de vida que ela, se eles incentivam esse estilo de vida. E nós temos o produto, em que a pessoa ela irá optar pelo produto que traduz o seu estilo de vida, ou seja, que traduz os seus valores, que traduz as suas crenças. Entrando agora nos fatores psicológicos, nós temos primeiramente a sensação, que está relacionada à resposta imediata do nosso corpo a estímulos básicos. Então, essas respostas seriam por meio dos nossos 5 sentidos. E nós temos a percepção. A percepção ela vai consistir da maneira como o nosso corpo seleciona, organiza e interpreta essas sensações. Então, a percepção, ela vem depois da sensação sentida. Então, essa é a maneira como nós interpretamos essa sensação. E o estudo sobre os fatores psicológicos, ele está justamente relacionado ao que nós podemos acrescentar a essas sensações como maneira de trazer algo mais significativo, ou seja, como que nós podemos trazer, por exemplo, uma percepção positiva. Então, nessa imagem, é possível entender um pouco mais como que funciona essa sensação, essa percepção. Por meio dos nossos 5 sentidos, nós estamos sempre expostos a estímulos. E, primeiramente, nós temos essa exposição a esses estímulos, depois nós vamos ter atenção a eles e, por fim, a interpretação.
Essa interpretação consiste justamente na percepção. Então, o que nós vamos entender daquele estímulo que nós recebemos. Ainda sobre os 5 sentidos, cada vez mais os consumidores eles estão procurando produtos que não somente atendam às suas necessidades e que desempenhem exclusivamente sua função, como tragam um valor hedônico, ou seja, que tragam sensações relacionadas aos 5 sentidos, que tragam emoção. E, além disso, existem pesquisas que demonstram que quanto mais a renda de um consumidor aumenta, ele irá procurar por experiências adicionais e não produtos adicionais, ou seja, ele espera que com somente um produto ele tenha experiências, ele tenha benefícios a mais. E um exemplo de como os nossos sentidos eles influenciam no nosso comportamento de compra, Lindstrom realizou uma pesquisa em que alguns bares foram decorados de formas diferentes. Alguns bares foram decorados com a cor vermelha, então toda a decoração, alguns com a cor amarela e alguns com a cor azul. E algumas pessoas foram convidadas a escolherem um desses bares. E os resultados mostraram que as pessoas que escolheram os bares vermelhos e amarelos, elas consumiram mais, elas estavam mais sociáveis, elas estavam mais ativas. Enquanto que as pessoas que consumiram no bar azul, elas ficaram por mais tempo nesse bar e também consumiram um pouco menos. Além do sentido da visão, um outro sentido que ele interfere muito no nosso comportamento de compra é o olfato. E o olfato, ele é um dos sentidos mais difíceis de serem controlados em um ambiente, porque em um único ambiente nós podemos sentir diferentes odores. E os odores, eles têm o poder de trazer diferentes sensações em nós. Um odor ele pode trazer uma sensação boa, emotiva, uma nostalgia, talvez, uma memória ruim. Então, por meio do odor, e nosso comportamento de compra ele também pode ser influenciado. Um exemplo de odor que nós podemos dar são as melissas. As melissas, a quilômetros de distância, não quilômetros, lógico, mas a certos metros de distância, nós já sabemos que existe uma loja da melissa perto de nós por causa daquele cheirinho característico que a melissa tem. E por fim, ainda em relação à percepção e aos fatores psicológicos, é importante dizer que nós interpretamos os estímulos de marketing associando-os a imagens. E como uma forma de entender como que acontece essa associação, a semiótica ela examina a correspondência entre signos e símbolos que os consumidores fazem. Um exemplo disso são os cigarros Marlboro, em que, a partir dos estímulos de marketing com base nesse produto, o consumidor ele atribui um signo, uma imagem, que seria do cowboy, e traduz essa imagem em um americano rústico, que seria o significado que ele dá a esses estímulos de marketing. Na aula de hoje, nós falamos sobre os outros 2 fatores que afetam o comportamento do consumidor, os fatores pessoais e os psicológicos.